Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ligadinho aí, sintonizado, procurando os vídeos, cutucando a internet. Tudo bem com vocês? Então, você sabe o que você está colocando no seu prato? Você sabe o que você está comendo? Você sabe o que contém naquilo que você está comendo? Cuidado! Você pode estar comendo veneno. Glifosato, ingrediente principal da Roundup, da empresa Monsanto. É um herbicida sistêmico, não seletivo, mata qualquer tipo de planta desenvolvido para matar ervas, principalmente as perenes. É o ingrediente principal do Roundup. Muitas plantas culturais geneticamente modificadas são simplesmente modificações genéticas para resistir a esse tal de glifosato. O glifosato é o ingrediente ativo da fórmula de alguns herbicidas. Porém, essas formulações comerciais contêm, além de sais de glifosato, certos aditivos, tais como surfactantes, de diferentes tipos e em concentrações variáveis. Análises toxicológicas sugerem que outros ingredientes em combinação com o glifosato podem ter maior toxicidade do que o glifosato isoladamente. A Organização Mundial de Saúde considera que a substância tem um potencial cancerígeno. Na Argentina, o uso massivo do glifosato provocou a aparição de resistência, levando ao aumento progressivo das doses usadas e assim uma desvitalização e perda da fertilidade do solo. O herbicida também elimina as bactérias que são indispensáveis para a regeneração do solo. Então, Roundup é um produto da Monsanto. A gente vai falar um pouquinho sobre isso ali na frente, um pouquinho mais ali na frente mais. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais ali na frente. E é o seguinte, as pesquisas com esse produto aí, Roundup, que é a base de glifosato, indicam que em pequenas quantidades esse pesticida ele pode ser nocivo à saúde, tá? Tem um cientista aí, Gilles Eric Serlini, afirma que o herbicida é prejudicial à saúde, apesar da existência da publicação contrária, ou seja, da mídia falar que não tem nada a ver, você pode até beber um copo desse glifosato. E parece que nesse ano, 2016, Brasil, ele se coloca em primeiro lugar em consumo de agrotóxico. Vamos dar uma olhadinha aqui, quem é essa tal de Monsanto? A companhia Monsanto é uma empresa multinacional de agricultura e biotecnologia. Ela fica sediada nos Estados Unidos e é líder mundial na produção do herbicida glifosato, que a gente acabou de falar, vendido sob a marca Roundup. Também é de longe o produto líder de sementes geneticamente modificadas, ou seja, a gente está entrando na área de alimentos transgênicos, que é outro veneno que você está comendo aí na sua mesa, na sua casa e dando para o seu filho, para a sua criança, para o seu bebezinho. Respondendo então por 70% a 100% do market share para as variadas culturas. A sua sede está instalada na cidade de São Paulo e compreende também a indústria de sementes. Ou seja, tem outra notícia bomba também. Está havendo um casamento. Um casamento, sabe de quem? Deixa eu ver, aqui na Folha de São Paulo. Aqui na Folha de São Paulo saiu que grandes chefes protestam contra a união, casamento, de Monsanto e Bayer.
Companhia de Produtos Químicos e Saúde, Bayer, anunciou na quarta-feira, agora dia 14 de setembro de 2016, a compra da gigante de sementes Monsanto em operação avaliada em 66 bilhões de dólares. Estou chamando essa união de casamento dos infernos, né? Aprovado pelos conselhos de administração da Bayer e da Monsanto. Enfim, com certeza. E a gente vai entrar em outro assunto também, que são alimentos transgênicos. Você já ouviu falar de alimentos transgênicos? Pois é, alimento transgênico é alimento geneticamente modificado, que também é cancerígeno. Cobaias sendo alimentadas com milho transgênico, com ração transgênica, com alimento transgênico, desenvolveram câncer. Então, é um envenenamento a prazo. Você conhece o símbolo do alimento transgênico? Se você não conhece o símbolo do alimento transgênico, a gente vai conhecer e você vai aprender mais um pouquinho. Só que a gente está chegando num ponto que não está tendo para onde você escolher. Porque a gente fala que legumes, hortaliças, frutas são saudáveis, né? Só que tá cheio desse glifosato aí. Se você for no mercado e ver, por exemplo, uma penca de banana, aqui em cima tá, no caso, estando verde e aqui amarelo, né, o corpo da banana amarelo, com certeza enfiaram glifosato ali para amadurecer a criatura da banana. Ou seja, a banana está recheada de glifosato. Eu amo banana. Vamos falar um pouquinho agora de alimento transgênico. O que a Monsanto tem a ver com alimentos transgênicos, né? E agora ainda mais com esse casamento com a Bayer, né? O Roundup Ready é uma semente de soja tolerante a herbicidas devido à substância glifosato, usado para dessecação pré e pós-plantio, que elimina qualquer tipo de erva daninha, desenvolvido então pela Monsanto nos primórdios da década de 1980. Facilitou a vida dos agricultores. Por quê? Proporcionava lucratividade com menores custos porque reduzia o número de aplicações do herbicida sobre a soja. Então, eles começaram a criar alimentos transgênicos, mudando, né, geneticamente. Essa soja que a gente falou, que a gente leu aqui, é uma semente de soja tolerante a herbicidas. É como se ele vacinasse aquela semente com o glifosato, tipo, desse a vacina ali, injetasse ali, para que ela ficasse resistente. Está injetando essa substância dentro das sementes, dentro dos legumes e hortaliças. Soja transgênica. Então, temos soja transgênica, temos milho transgênicos, temos muita coisa transgênica. Se você for ver no mercado, é um triângulo amarelo com T preto dentro, eu vou mostrar para vocês. Se você conseguir evitar, seria bom para você. Mas acontece que eles estão expandindo de uma forma tal que tanto os legumes que você compra no mercado, as hortaliças, como os produtos que amido de milho, cremogemas, outros produtos à base de milho transgênico, à base de soja transgênica, algodão também, e outros, tá? Eu vou tentar mostrar para vocês no vídeo. O Roundup Ready foi especialmente formulado para trabalhos de grande porte. Essa é a nova versão do produto. Aqui diz que é biodegradável. É a versão anterior. Aqui não diz mais biodegradável, portanto não deve ser. É o mesmo produto. Acho que não podem mais usar esse termo, não deve ser realmente biodegradável. A Monsanto se posiciona como uma empresa de agricultura cujo objetivo é ajudar agricultores a produzir alimentos mais saudáveis e reduzir o impacto da agricultura sobre nosso meio ambiente. Seu carro-chefe é o Roundup, o herbicida mais vendido no mundo nos últimos 30 anos. 90% dos organismos transgênicos do planeta pertencem a ela. A maioria foi modificada geneticamente para resistir à aplicação do Roundup. É o caso da soja Roundup Ready. Roundup é o nome comercial que a Monsanto deu ao glifosato, assim chamado herbicida não seletivo ou mata-mato, porque ele destrói todas as plantas. A empresa foi considerada culpada por propaganda enganosa 2 vezes. A primeira vez foi em Nova York, em 1996, e a segunda, na França, em 2007.
O professor Bellet trabalha no Centro Nacional de Pesquisa Científica e no Instituto Pierre e Marie Curie, na França. Ele estuda os efeitos do Roundup em ovos fertilizados de ouriços do mar. A grande surpresa é que o Roundup afeta a divisão celular. Vimos que o Roundup afeta um processo essencial da divisão celular. Não a divisão celular propriamente dita, mas os mecanismos que comandam a divisão celular. É preciso entender como as células se tornam cancerígenas. No início, todas as células são benignas e então, em certo momento, começam a ocorrer modificações nas células que as tornam instáveis sob o ponto de vista genético. Essa foi a primeira disfunção que observamos no Roundup. É por isso que consideramos que o Roundup provoca os primeiros estágios que levam ao câncer. Especialmente porque a dosagem que testamos foi muito inferior à que as pessoas usam normalmente. Sabíamos que precisávamos alertar a população imediatamente e pensei que o melhor caminho seria comunicar à administração. Então fiquei chocado, muito chocado, porque me mandaram ficar calado sobre o que está por trás dos alimentos transgênicos. Mas como ela funciona? Como pode uma planta de soja sobreviver às aplicações do Roundup? Essa é uma célula de soja. Em seu núcleo está o DNA que contém o código genético dos grãos. Para criar os seus transgênicos, a Monsanto rompe a barreira das espécies usando um gene resistente ao Roundup produzido a partir de uma bactéria. Esse gene é colocado em partículas microscópicas de ouro que são bombardeadas nas células de soja com uma arma. O gene penetra no DNA e dá origem a uma proteína que torna a planta resistente ao Roundup. Quando o herbicida é pulverizado nos campos, mata todas as ervas daninhas, deixando as plantas de soja intactas. O que percebi nos primeiros anos em que estive envolvido com a regulamentação da biotecnologia é que havia um sentimento geral no agronegócio e internamente em nosso governo, nos Estados Unidos, de que se você não marchasse em fileira cerrada a favor de aprovações rápidas de produtos biotecnológicos de cultivos transgênicos, então você seria, de certa forma, anti-ciência e anti-progresso. Sinceramente, acho que havia uma porção de gente no setor da agricultura industrial a quem não interessava as análises e testes que provavelmente deveríamos ter efetuado, pois tinham investido muito dinheiro nos produtos e certamente quando me tornei ministro e responsável pelo Departamento Regulatório da Agricultura, havia muita pressão sobre mim para não me empenhar muito no assunto, digamos assim. Quando abri minha boca na administração Clinton, fui criticado, não só pela indústria, mas também por algumas pessoas do governo. Fiz uma vez um discurso no qual dizia que precisávamos pensar com cuidado sobre a regulamentação dos transgênicos. E algumas pessoas dentro da administração Clinton, principalmente da área do comércio, ficaram muito chateadas comigo. Basicamente, o governo decidiu não criar novas leis por considerar que as já existentes atendiam às necessidades das agências responsáveis pela regulamentação das novas tecnologias. Isso quer dizer que a Casa Branca pediu à FDA para criar uma política onde os transgênicos não seriam submetidos a normas regulatórias específicas? E que essa decisão foi política e não baseada em dados científicos? Sim, foi uma decisão política e uma decisão mais ampla que não se aplicava apenas a alimentos, mas a todos os produtos de biotecnologia. A Monsanto jogou suas cartas muito bem, tanto do ponto de vista político quanto regulatório. Eles tiveram um papel fundamental para a aprovação do hormônio de crescimento bovino e também para a forma como a questão da engenharia genética foi conduzida. Michael Hansen acabou de mencionar o hormônio de crescimento bovino. O que vem a ser isso? Trata-se de um hormônio transgênico que, injetado nas vacas, aumenta a produção de leite em 20%. Os dados que a Monsanto nos apresentou não estavam completos. Faltavam várias informações importantes para a indústria de laticínios. Eles não abordavam questões importantes como a incidência de doenças como a mastite, que é uma infecção nas glândulas mamárias, e problemas de reprodução. Quando os primeiros dados chegaram e viu que estava faltando, disse: "Ok, pessoal, vocês precisam voltar e coletar mais informações." Isso deve ter atrasado o projeto em uns 2 ou 3 anos.
O senhor informou a FDA sobre suas preocupações? Eles simplesmente me deixaram de lado. Meu chefe entrou para o projeto, outros mais ligados a ele entraram no projeto e eu simplesmente deixei de ter acesso às informações. Mesmo coisas que eu havia pedido, como a avaliação da incidência da mastite, eu nunca cheguei a ver. Porque quando você está no caminho deles, eles te afastam. Fui jogado para escanteio e depois me demitiram. Um dia me levaram até a porta e disseram simplesmente que meus dias na FDA tinham chegado ao fim. O hormônio foi banido na Europa e no Canadá. A pergunta que eu me fazia era qual a verdade que eu deveria contar. A que eu conheço ou a que o ministro está me mandando contar? Agora, de repente, nós três, Margaret Hayden, Gerard Lambert e eu, fomos demitidos por desobediência. Digam não ao hormônio de crescimento bovino. O Congresso dos Estados Unidos também abriu uma investigação a pedido dos opositores do RBGH que não aceitavam a proibição do rótulo sem RBGH nas embalagens de leite. Mas o mais curioso é que essa investigação nunca foi concluída. Documentos da FDA mostram que a entidade ignorou as advertências de seus próprios cientistas. Escrito por Steven Drucker. O advogado Steven Drucker representa a coalizão das associações sem fins lucrativos, ONGs. Ele processou a FDA e a forçou a quebrar o sigilo de seus arquivos internos sobre os transgênicos. Recebemos mais de 44 mil páginas dos documentos da FDA que revelaram que a FDA vinha mentindo para o mundo, pelo menos desde 1992, se não antes. Mas eles continuaram a mentir e ainda mentem. Eles afirmam que houve um consenso absoluto na comunidade científica sobre os alimentos transgênicos serem tão seguros quanto seus equivalentes convencionais e que houve comprovação científica suficiente para corroborar esse consenso. Ambas as afirmações são grandes mentiras. Após 10 anos de participação no mercado, a soja Roundup Ready representa 90% de toda a soja plantada nos Estados Unidos. Na verdade, 70% dos alimentos hoje disponíveis no mercado americano contêm elementos transgênicos. Ao contrário da Europa, os consumidores americanos não podem fazer uma escolha consciente porque a rotulagem de transgênicos é proibida. Os transgênicos da Monsanto invadiram o mundo, principalmente na América do Norte e do Sul, Ásia e Austrália. Após apenas 10 anos, os cultivos transgênicos estão presentes em 250 milhões de acres. 70% são resistentes ao Roundup e 30% foram geneticamente modificados para produzir um inseticida chamado BT. Entre 1995 e 2005, a Monsanto comprou mais de 50 empresas de sementes no mundo inteiro. Essas empresas produziam milho, algodão, trigo e soja e também sementes de tomates, batatas e sorgo. Em toda a parte, as pessoas se preocupam com o monopólio da Monsanto, que a longo prazo ameaça dizimar todas as variedades não transgênicas. A Índia é o terceiro produtor mundial de algodão. Em 1999, a Monsanto comprou a Marico, a maior empresa indiana de sementes. 2 anos mais tarde, o governo indiano autorizou o lançamento do algodão BT sob o nome comercial de Bolgar. Trata-se de um produto transgênico para produzir um inseticida que repele as lagartas do algodão. Atualmente, na Índia, a Monsanto controla quase todo o mercado de sementes de algodão e força os agricultores a comprarem as sementes a preços 4 vezes superiores aos das sementes convencionais. Pequenos agricultores se veem forçados a recorrer a agiotas, que cobram taxas de juros elevadíssimas. Quando a safra é ruim, o agricultor vai à falência, um círculo vicioso que está dizimando as aldeias da Índia. O México é o centro de origem do milho. Mais de 150 variedades locais podem ser encontradas somente na região sul de Oaxaca. Esta enorme biodiversidade é um tesouro, o reservatório genético de milho do mundo. Para preservar a sua biodiversidade, o México baniu os cultivos transgênicos. Contudo, devido a um acordo da NAFTA assinado com os Estados Unidos e o Canadá, o México não pode impedir a importação maciça do milho americano, 40% do qual é transgênico. Esse milho industrializado, como é conhecido no México, é altamente subsidiado pelo governo americano e chega aos mercados custando a metade do milho mexicano tradicional.
Então, gente, fica mais essa informação para vocês. Cuidado com o que você coloca no prato. Então é isso, gente. Fica com Deus. Deus abençoe. Tenha uma ótima semana e cuidado. Cuidado com os transgênicos. Tchau.